e ela não tem tempo, ela não precisa ser longa, nem tem que ser recorrente, nem é um terço, nem é um rosário, nem é uma campanha de oração de 30 dias, nem é uma novena, nem precisa de ser lembrado e relembrado o Deus, supostamente, a quem você ora, de que você precisa de qualquer coisa. Jesus diz que quem faz assim são os que não conhecem a Deus. Aqueles para quem Deus é um conceito, ou aqueles para quem Deus é um ídolo, é um objeto, ou é um ser finito, ou é uma criatura poderosa, porém finita, que eu tenho que lembrar, dizer, não esquece de mim não, ó aqui, eu sou aquele, entendeu? Aquele cara. Jesus diz, parem com isso, isso é patético, mas é assim que vocês aprenderam, é assim que vocês praticam. Você não vê Jesus orar por ninguém, a não ser por um cego de nascença, lá em Betsaida, cidade de Pedro e de André, que ele bota as mãos na cabeça, o homem era cego e pergunta, depois tirando as mãos, tendo passado saliva nos olhos dele, pergunta, vês alguma coisa? Aí ele disse, sim, vejo, eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando, ou seja, tinha entrado luz pelo globo ocular, tinha começado a haver um destravamento, uma desoclusão do nervo ocular, mas a gente não enxerga com os olhos e o nervo ocular apenas leva esses fótons que me cercam, que me invadem, para serem processados e montados como imagem no meu cérebro. Aí Jesus disse, ele já teve uma cura do globo ocular e do nervo ocular, mas o cérebro dele, o lugar cerebral de decodificação, informação, construção e arquitetura de imagens que correspondam à realidade exterior, ainda está confuso, ele ainda vê tudo embaçado, ele está com catarata cerebral, vendo tudo em névoa, por isso é que ele vê homens como se fossem árvores caminhando assim, aqueles caules humanos, com aqueles corpos finos andando em Betsaida, e Jesus diz, não, deixa eu botar aqui a mão de novo. Aí Jesus gera essa sintonia fina e o homem passa a enxergar tudo claramente. É a única vez que você vê Jesus na mesma pessoa fazer duas orações. E teve uma lógica absoluta e era uma metáfora sobre a qual eu já preguei milhares de vezes, ensinando o aplicativo metafórico daquela cura, que era uma grande parábola, embora tenha sido uma cura real, de um ser humano concreto, histórico, mas havia uma lição embutida de uma metaforia maravilhosa, sobre a qual já preguei muitas vezes. Quem quiser, procure a cura em duas etapas do cego, que você vai achar uma quantidade imensa de falas minhas a respeito. Fora isso, você não vê Jesus dizer, Lázaro, vem para fora. Espera aí, deixa eu aumentar a voz. Lázaro, não vê Jesus em lugar nenhum fazendo nada duas vezes. Ele, quando ensina a orar, ele disse, olha, se vocês não ficarem satisfeitos da primeira vez, repitam mais 30. Não existe isso em Jesus. E também as orações de Jesus são rápidas. Aquelas que são publicizadas, aquelas que se transformam em percepções humanas, visíveis, históricas, são todas muito rápidas, diretas, práticas e objetivas. Ele é capaz de passar uma noite inteira em silêncio, orando muito mais no silêncio do seu coração do que nas falas da sua boca. Ou como Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. Ou orando sem cessar, que é o que eu aprendo com Jesus. Orar sem cessar
enquanto trabalha, enquanto anda, enquanto cura, enquanto trata, enquanto abraça, enquanto beija, enquanto exorta, enquanto admoesta, enquanto ri, enquanto gargalha, enquanto come, enquanto se banqueteia, enquanto vai a funerais, enquanto chora, enquanto sente a dor de todo mundo, enfim, sem cessar. Eu aprendi com ele que é sem cessar, é o tempo todo, é um processo mental, é uma atitude que faz o meu pensamento viajar por dentro do Santo dos Santos, da minha realidade em Deus. É aprender a pensar na vida em Deus. Pensar de dentro do santuário de Deus, do Santo dos Santos da minha mente, interpretando a vida inteira a partir desse olhar. Isso é ter a mente de Cristo. Isso é ter o que Jesus chamou de um olhar de luz. Isso é se transformar num ser de luz, que é esse que anda no dínamos da oração incessante no coração. Agora, o ato de orar não é uma mantra. E tanto mais quanto o objetivo seja o meu desejo, ou a minha disposição, ou a minha temática de oração, tanto mais quanto seja objetiva, mais objetiva tem que ser a oração. Eu oro sem cessar, não acerca de algo. Senhor, não te esquece daquela coisa que eu te pedi, viu, Senhor? Ontem eu orei e falei, Senhor, essa semana a gente precisa de um milagre para pagarmos algumas coisas da gente, de um milagre, em nome de Jesus. Falei, logo depois a minha mulher falou, se a gente tivesse mais tanto, a gente resolveria o problema da semana, porque acabou de entrar o que a gente não estava esperando. Eu falei, não se preocupe, vai entrar. E a gente não precisa mais nem pedir, nem orar, vai entrar. Já está falado e o nosso Pai Celeste vê, sabe melhor do que nós. Pronto, está feito, está consumada essa oração. E quando orardes, não useis, não façam da oração uma utilização, uma mecânica, uma bruxaria, uma feitiçaria, um despacho, que vai funcionar se você puser sangue daquilo, farofa daquilo, elemento X, elemento Y, elemento é o conjunto dos elementos que vai formar a mandinga das soluções. Com Jesus não é assim. É tudo em espírito e em verdade. É tudo profundamente do ser, do íntimo, do coração, é abstrato. E tanto mais quanto eu seja confiante, cheio de fé, mais objetivo, franco, direto e confiante na minha entrega eu serei. Por isso em mim não há repetições. Eu já disse, Senhor Deus, Tu o vês. Senhor Deus, Tu o sabes. Está aqui diante de Ti. Tu és o meu provedor e na Tua presença haverá provimento. E eu sou Teu na Tua presença, em nome de Jesus, amém. É contigo, Senhor, e eu vou andar em paz, trabalhar em paz, fazer em paz, viver em paz, ajudar em paz, olhar e projetar com a paz das esperanças que se realizam antecipadamente pela fé. É o modo que Jesus manda viver, é o modo que eu aprendi a viver, é como eu tenho vivido esses 50 anos de fé. Não foi algo que eu aprendi na década passada. Meu pai, quando conheceu a minha mulher, há 23 anos passados, ele disse a ela, eu não sei, ele me chamava de esse marotinho. Caiozinho, meu marotinho amado. E ele disse para Adriana, esse marotinho, eu não sei o que é que ele tem, mas ele tem uma fé que dá a ele um descanso extraordinário.
como eu nunca vi ninguém descansar. E a vida inteira, desde que ele botou o pé na fé, ele descansou e ele tem realizado coisas absolutamente absurdas de tão maiores do que ele, sem nenhuma aflição, preocupação, recorrência de oração. Você não vê implorando as multidões para orarem por nada. Ele dá uma ideia: se quiser orar, ora. Quem quiser guardar, guarda. Quem quiser se unir em oração, se una. Mas ele mesmo não anda repetindo nada, nem para si próprio, nem para mim, nem para ninguém. Isso eu sei que eu aprendi, você entendeu? Não estou falando de nenhuma teoria. Eu estou falando de meio século de prática, de sustento, de pacificação, de solução de Deus, de surpresa divina. Mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que habita em nós, diria Paulo. É assim que ele tem feito, porque é assim que ele é quando a gente pratica como ele ensinou.